Olá pessoal, eu sou o Ricardo da Triwi e eu estou agora aqui hoje com o Rodrigo Stock. Ele é o responsável pela operação da Pipe Drive no Brasil. E hoje eu vim aqui conversar com ele, trocar algumas ideias sobre essa ferramenta Pipe Drive que quem conhece de fato vê o quanto que ela é incrível. Eu sou um usuário dela e posso dizer isso que tem uma vida acho que antes do Pipe Drive e depois do Pipe Drive, principalmente para quem trabalha com vendas, né? Rodrigo, por favor, se apresente aí para o pessoal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Ricardo, né? Equipe da Triwi. E, pô, super contente de participar desse papo aqui contigo. Para nós é um orgulho muito grande, assim, reforçar esse compromisso com o mercado brasileiro. Até dando uma noção, assim, já entrando um pouco numa abertura, vamos dizer assim, né? O Pipe Drive hoje ele está presente em 170 países. O Brasil é um dos nossos principais mercados. Então, o fato de eu estar aqui hoje, responsável pela operação do mercado brasileiro, é óbvio que eu não sou o único responsável, né? Somos uma equipe, mais de 500 funcionários, todos envolvidos aí nessa expansão, nesse crescimento, mas como o Brasil é super relevante, é muito legal ter esse desenvolvimento local aqui, né? Então, essas parcerias que a gente acaba fazendo, contar um pouco daquilo que a gente faz, do que a gente acredita, das pesquisas que a gente normalmente faz no mercado, case de sucesso. Então, tem muita coisa para a gente compartilhar, muita coisa legal. E esse fato de ser global também agrega bastante, né? Porque a gente acaba pegando comparações do que acontece no país. De outros países, né? Expertise, outra coisa, e várias outras coisas. Por exemplo, o que você prioriza. Uma coisa é você, quando você atua só no mercado brasileiro, outra coisa é quando você pensa. E falando no geral, né, não só de Pipe Drive, mas você tem um business, aí você fala, agora eu vou expandir. Tá, mas aí você tem que colocar o software em outra língua. No nosso caso, são mais de 20 línguas no que o produto tem hoje. Trabalhando no Pipe Drive, é mais de 34 nacionalidades diferentes. Então, são pessoas de 34 países diferentes. Então, tem a questão interna, né, cultura, adaptações, uma série de coisas. E também tem a questão de você nascer global, né? Não. E outra coisa, às vezes você nasce local, mas você tem esse desafio de expansão. E como é que você faz essas priorizações, como é que você navega em mares até então desconhecidos, né? E para quem não conhece, né, o Pipe Drive, nós somos uma plataforma de vendas focada em tornar vendedores profissionais imbatíveis. Esse é o nosso mantra. Muito legal. E você falou uma vez, algum tempo atrás, que o Pipe Drive no Brasil, a gente acho que é o top 5 por aí, né? É o nosso segundo maior mercado. É o segundo maior mercado, para mostrar a força e a relevância, né, da plataforma. Sim. Hoje somos líderes para o mercado de small and medium business. Agora, de fato, assim, para a pessoa entender o que essa ferramenta ela pode gerar para a pessoa que trabalha por vendas, seja o cara que está ali na linha de frente e também para o dono da empresa. Nessas duas vertentes aí, o que a ferramenta ela pode ajudar? Legal. Eu vou responder essa pergunta de uma forma diferente, né? A gente costuma dizer que hoje temos 3 planos: o prata, o ouro e o platina. Então, mas na nossa concepção, né, aquilo que a gente acredita para cada tipo de plano eu tenho uma entrega de valor. Então, por exemplo, no plano prata, que é o nosso plano de entrada, é para empresas que precisam do mínimo de organização. Então, hoje eu gerencio minhas vendas no Excel, no e-mail, no meu Moleskine. Era o meu caso. Que era o seu caso. Então, você organizava vendas, ou os seus prospects, ou aquilo que você tinha que fazer, fora de uma plataforma. E aí, consolidar isso tudo em um único lugar, para que você tenha um mínimo de organização e você possa dar esse foco e colocar energia naquilo que realmente é importante. Indo para o plano ouro, que aí é o segundo passo, né? Então, a gente entrega um mínimo de organização. Depois a gente entrega o quê? Organização, consistência, que é o próximo passo. Então, a partir do momento que você organizou, você começa a ter consistência. Então, você vai tendo, você tem aqui, diariamente foco, gestão. Então, você começa a ter uma maior visibilidade de todas as oportunidades que você tem na mão. Então, te entreguei uma organização e você começa a ter consistência. Então, você fala, opa, eu conseguia falar com 50 clientes, agora eu consigo falar com 150, com 200, com 300. Verdade. Então você começa a ter, te ajuda nessa escala, dando consistência. Como? Integração com sistemas de e-mail dentro do próprio Pipe Drive, a workflow de automação, então você setar já gatilhos automáticos, então se acontecer isso, faça isso automaticamente. Então
faço com que você coloque inteligência e deixa que a gente cuida do resto para você, né? Então, do operacional, né? Então, por exemplo, integração com envio de proposta automática dentro do Pipedrive. Fazer uma cobrança hoje usando o Pipedrive. Tudo isso é possível, né? E o terceiro plano, que é o Platina, é o que a gente fala que aí já é a parte de gestão. Então, é o seguinte, primeiro você tem um mínimo de organização, para depois você ter consistência, para depois você começar a ter gestão. E aí você começa a falar, pô, se eu colocar um vendedor, eu vou conseguir dobrar o número de oportunidades que eu tenho, então você vai ser capaz agora de colocar um pouco de métrica, né? Então você vai, além de ter essa organização, essa visibilidade com consistência, você vai conseguir colocar gestão. Então você vai conseguir, que na verdade é o seguinte, você vai ser capaz de definir até os próximos passos da empresa, onde você está colocando esforço, por que você está perdendo mais cliente do que você normalmente perdia, quais são os motivos de negada, né? Então, por que você está perdendo cliente? E aí você começa a colocar esse tipo de gestão. Então, pô, eu vou mudar o meu processo lá no começo, porque eu vou evitar perder cliente por esse motivo, ou por uma falha de uma qualificação lá no começo do processo. Então, respondendo a sua pergunta, como que a gente ajuda, agora, resumindo tudo isso que eu contei, com organização, com consistência e com gestão. Legal. Rodrigo, até eu conheci a Pipedrive, né, e eu sempre fui muito relutante em ter uma ferramenta de CRM, porque sempre achei muito caro as soluções e eu achava que eu não precisava, eu achava que eu poderia usar o Excel para isso. E a gente usava o Excel lá na TrueWe até alguns meses atrás e a gente controlava tudo por cor, a gente colocava as datas, era um Excel organizado, né? Porque a gente, enfim, trabalha com relatórios, então a gente fazia um Excel organizado. Só que ele era bagunçado, porque a gente realmente não tinha ali um controle. A gente não sabia o que precisava fazer com cada cliente em cada momento, como o Pipedrive. Hoje eu abro o Pipedrive e eu sei em que situação está a minha equipe de prospecção, como eles estão trabalhando. E isso foi realmente muito importante para mim. Então, assim, até eu trouxe a ideia de fazer esse vídeo foi justamente para poder mostrar para outras pessoas o quanto que uma ferramenta de CRM ela ajuda, né? E no caso aqui estamos com a Pipedrive, né? O quanto que é uma ferramenta que é bem feita e que realmente tem uma usabilidade que você entra na ferramenta, você sabe usar. É claro que tem coisas que são mais avançadas, que nem eu sei fazer tudo. Você falou algumas coisas aqui que eu não faço ainda, eu falei, cara, preciso aprender. Mas aí esse é o ponto, né? Porque agora você está colocando o que é a organização. Você está, a partir do momento que você já tiver essa visibilidade, você vai estar pronto para dar o próximo passo, que é já investir em consistência, automações, etc. Além do seu caso de sucesso, a gente tem vários outros também emblemáticos, um para cada nível, né? Aquele que você coloca mais organização, aquele que você dá mais consistência, aquele que você dá o todo, né? Organização, consistência, gestão. Olha que legal, um cliente nosso de Uberlândia, ele parou um dia e ele falou assim, vou ouvir a ligação dos meus vendedores. Vou puxar aqui as ligações, tá? Porque a gente tem integração com sistemas de telefonia, né? Então a ligação já fica gravada dentro do Pipedrive. Então, como gestor, né? Depois desse primeiro passo de organização, você já consegue colocar essa gestão e você consegue ouvir as ligações. O período de trial dele era de 15 dias. E aí, só que o comprador, o cliente dele, ou o futuro cliente, ele estava pronto para comprar no quinto, sexto dia, mais ou menos. E aí quando o vendedor falava, vamos fechar, o cara falava assim, o cliente, pô, mas me liga daqui 2 semanas, deixa eu acabar meu trial aqui de 15 dias, aí você me liga e eu pago. E ele pegou isso 1, 2, 3, 4, 5 ligações, umas 20, 30. Aí se ele tirou uma margem disso, ele falou, cara, peraí, se o cara tá preparado para comprar no quinto dia, por exemplo, e eu tô dando 15 de trial, deixa eu experimentar um negócio. Ele reduziu o trial de 15 para 7. O ciclo de venda dele reduziu o quê? Em 7 dias. Ele conseguiu 7, 8 dias. Então ele encurtou o ciclo de venda deles hoje, ele acelera a implementação e ainda cobra pela implementação. Então aquela receita o ciclo de venda dele, que era o dobro, e ele ainda demorar para receber e não cobrava a implementação, nessas ligações ele pegou que o cliente precisava de ajuda na implementação, então ele cobrou por isso e ainda reduziu o ciclo de venda. Ou seja, ele está fazendo mais em menos tempo, né? Exato. E tendo mais receita, né? Legal. Que é importante. Então, esse é o tipo de coisa que ter uma plataforma para você colocar e te dar essa visibilidade ajuda muito. Que possibilita também integrações, né?
dá para fazer integrações com e-mail, com várias ferramentas de e-mail você consegue fazer integrações. Então... A gente tem um marketplace completo com integrações de chatbot, meios de pagamento. A gente tem integração com plataformas de automação de marketing, envio de proposta automatizado, ligação, né? Então VoIP. E aí tem uma porrada de parceiros que tem integração com a gente. Fora isso, tem a nossa API. Então, se o cliente também se sentir à vontade, ele pode fazer customizações usando a nossa API. Então, e fora também tem via Zapier, via Pluga, né? Que é um player aqui local, aqui no Brasil. Você pode plugar com várias outras ferramentas, né? Exatamente. Rodrigo, você falou da questão das integrações, e tem uma funcionalidade que é muito simples dela, que eu acho muito legal, é aquela questão de você poder visualizar se a pessoa viu a mensagem e se abriu a mensagem. É uma coisa que, na minha opinião, talvez para vocês seja tão simples diante de tudo que a ferramenta oferece, mas eu acho ela muito legal porque eu uso isso para ligar para o cliente, para o prospect, já falando assim, cara, o que você achou da proposta? Eu nem pergunto se ele recebeu o e-mail, porque antes eu ligava perguntando assim, e aí, tu recebeu o e-mail, Rodrigo? Aí dava aquela, não sei, vou ver, tal, não sei o quê. Caiu no meu spam. Você pode reenviar, por favor, acho que eu não recebi. E eu agora já ligo e falo assim, cara, o que você achou da proposta? E o legal é que às vezes você vê até onde ele abriu o e-mail, né? Se ele abriu no desktop, verdade. Se ele abriu no celular. Verdade. E aí eu já ligo assim, e o retorno que a pessoa dá ela é outra, né? Antes, quando eu perguntava se a pessoa recebeu, ela, peraí, vou ver não sei o quê. E isso é muito legal, porque me dá mais uma maneira de fazer um contato com a pessoa e eu já tenho um argumento diferente para utilizar, que eu já sei o que a pessoa está. Tem alguma outra funcionalidade que você possa destacar aí da ferramenta também, que seja assim, pequena e as pessoas gostam bastante? Eu vou falar uma mais antiga e uma mais recente, que eu acho que dá para ficar dois casos legais. Legal, né? Tá. Cara, uma feature que eu uso muito, Rodrigo mesmo, uso muito é a Webform, né? Que é o formulário online, o formulário web. Basicamente, olha, eu vou contar o meu caso de sucesso, tá? Usando essa feature. Ela é antiga, basicamente é você criar uma landing page, um formulário web dentro do próprio Pipedrive. E aí ele gera tanto um código para você embedar isso no seu site, então no seu formulário, etc. Quanto você usar, ele já gera um link ali que você pode usar aquele template mesmo para gerar um formulário web. Então assim, ou você customiza, coloca ele num formulário bonito, tá, no seu site, no seu canal, numa landing page mesmo, etc. Ou você pega o link mesmo e usa aquele formulário. Como eu recebo muito pedido de, a gente quer ser parceiro, a gente quer fazer evento junto, tal, o que eu fiz? Eu criei uma forma de otimizar isso. Então, ao invés de eu ficar trocando 5, 10 e-mails, pergunta uma coisa, pergunta outra, tal, eu falei, o que eu preciso saber quando uma pessoa entra em contato comigo? A primeira vez, para fazer uma call. Queria fazer um call com o Rodrigo, da Pipedrive, e para te conhecer. Tá bom, mas o que mais? Então, eu fiz lá uma lista de perguntas. Então, nome, e-mail, telefone, o que a empresa faz, caso de sucesso, estou dando exemplos aqui, né? Claro. Cara, você pode escolher o que você quiser. Não, isso encurta o processo, porque eu mando para o cliente, ele responde, então, quando eu entro no call, eu já estou municiado de todas as informações que eu preciso. Isso é super... Legal, essa eu não uso, mas... Super básico e, assim, ele me dá já tudo que eu preciso para eu ficar preparado para o call. Legal. Super simples. São 5 perguntas-chave que eu faço, ele responde... Isso já cai direto no meu e-mail e eu já sei quando ele respondeu, quem respondeu. E isso é tão interessante que isso encurta, como eu falei, ficar mandando um monte de e-mail, uma série de coisas. Eu já sei o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que trabalhar, essa informação já vem pronta. E o legal ali tem informações importantes, né? Ou informações obrigatórias. Você pode colocar que ali nesse formulário, você pode falar... Você pode mandar 20 perguntas, mas só 5 são obrigatórias. As outras o cliente pode pular. Entendi. Isso é bacana. Então, essa é uma que eu uso e isso é super antigo. A gente tem isso há muito tempo. E uma recente que a gente lançou é o Workflow de automação, que esse, cara, eu adoro, que também vamos supor, meu ciclo de vendas tem 5 etapas. Então, do contato até o fechamento. Por exemplo, na etapa 2 para a etapa 3... Quando eu mudo ele mudei da etapa 2, que foi primeiro contato, para marcar reunião, eu já consigo setar, ou no caso, consigo já criar automações
Então, por exemplo, se eu mudo do estágio 2 para o estágio 3, mando um e-mail para o cliente já agradecendo o call e já crio uma atividade para outra área marcar uma reunião, ou para minha secretária, ou... Tô dando um exemplo, tá? Legal, entendi. Você pode ir lá no PipeDrive definir as colunas conforme você acha, os seus estágios de vendas conforme você acha melhor. Exato. Quais são? Você pode ter 5 ou 1 milhão, enfim, é o que tá, e em cada estágio você consegue fazer essas automações, né? Exato. Isso é muito legal. Então aí, envio de e-mail automático, gerar uma atividade, fora isso tem as próprias integrações, então tem player já, por exemplo, que gera uma atividade automática numa outra plataforma, pós-PipeDrive, por exemplo, uma plataforma de gestão de ticket, por exemplo. Então, esse caso eu posso falar como a Octadesk, por exemplo, que é um parceiro nosso, e a gente está fazendo um modelo white label no nosso workflow de automação. Bem legal. Então, se acontecer isso, já abre um ticket para o suporte que ele precisa entrar em ação. Então, são N formas de você automatizar um processo que te livra um pouco do operacional, né? Então, você já entra em ação porque já teve um processo pré que já te delegou aquela tarefa, né? Então, seja para uma outra área ou seja para você mesmo. Quero usar a ferramenta e preciso de alguém que me ajude, me ensine. Como é que é? Você tem equipes, consultores, parceiros? Como é que funciona isso para quem... Olha, eu quero que vocês me ajudem a implementar, fazer as integrações que eu tenho que fazer com o meu sistema de telefonia, meu sistema de, enfim, XPTO. Como é que funciona isso? Vocês têm parceiros para ajudar? Legal, ótima pergunta, porque na verdade essa resposta eu vou dar de várias formas. Primeiro, falando da nossa rede de parceiros, né? Hoje a gente tem 3 níveis de parceiro, então a gente tem aquilo que a gente chama de affiliates, os experts e os resellers. Eu não vou entrar no detalhe de cada de cada programa, mas são parceiros que não necessariamente fazem implementação, mas aí a gente tem diversos. Tem consultoria, tem parceiro focado em implementação, fazer integração mesmo de API, então tem um pouco de tudo. Aí, falando desse programa especificamente, esse ano, a gente vai, no nosso marketplace, a gente vai lançar uma área de parceiros locais. Então, a gente vai deixar à disposição dos clientes locais, né, aqui no Brasil, globais mesmo, né? Então, dependendo da sua região, você vai ter lá um catálogo de parceiros para você poder fazer contato com eles se você precisa de um nível hard, às vezes de consultoria ou alguma coisa do tipo. Agora, falando do nosso modelo também, dependendo do plano que você está, prata, ouro ou platina, e dependendo da quantidade de usuários que você tem em cada plano, a gente tem um account manager dedicado também para essa conta. Legal. Tá? E aí, esse account manager, ele tem o que a gente chama de Customer Success Framework, que aí a gente montou um módulo de implementação, vamos dizer assim. Então, hoje eu fiz o sign-up, testei, 14 dias, a gente tem 14 dias trial, né, de graça para testar. Depois, aí você fala, beleza, quero comprar. Escolheu o plano, começou a usar, dependendo dessa quantidade de usuários que você contratou, como eu falei, o Account Manager tem um time que faz é um plano de 100 dias de acompanhamento, né? Legal. Então a gente faz 100 dias de acompanhamento, porque a gente tem todo o processo, que é o setup da conta, o e-mail de boas-vindas, a apresentação do CS, né, do gerente de conta, do Account Manager. Aí tem quais são as principais funcionalidades que para sua empresa são importantes, como que a gente pode ajudar a deixar isso já organizado, customizado, etc. Né? Então a gente tem tanto parceiros externos que ajudam a gente não só em revender, mas também implementar, e eles ganham dinheiro para fazer isso. Tá? Tem uma participação em cima, um modelo mais ou menos tradicional do mercado, né? Você fica com uma parte do share da receita daquele cliente, né? Que fechou. Ou então tem o nosso próprio time interno que faz esse trabalho esse acompanhamento durante os primeiros 100 dias. E aí, depois dos 100 dias, também tem uma periodicidade que esse contato é feito. Legal. Mas o importante é esse onboarding do cliente, né? Primeiro ele entendeu o que ele comprou, mas aí os 100 dias para ele já decolar, né? Igual para um foguete, né? O cara já sair voando mesmo usando o produto. Rodrigo, a gente sempre procura saber, né, quais são as próximas tendências, para onde o mercado está indo, né, o que a gente deve começar a olhar. Né? E para você, quais são as próximas tendências nessa área de vendas? Né? Pensando
nas novas tecnologias que a gente tem, pensando nessas ferramentas que de fato podem ajudar, e esse processo manual está deixando de lado. Então, o que você vê como próximas tendências aqui agora para o Brasil e para o mundo? Legal. Eu vou responder a pergunta, mas antes eu queria... São duas pesquisas, na verdade. Legal. A de tendências eu respondo. Só queria falar uma antes que eu acho legal compartilhar. Tem até uma matéria que saiu na Exame recentemente. O nosso CEO ele fez uma matéria falando sobre velocidade no processo de vendas, né? Até para quem quiser procurar, é só digitar. Depois a gente coloca o link aqui na divulgação do vídeo, mas vendedores brasileiros são os mais rápidos. É só, se digitar já vai ser a primeira Quem fez isso da pesquisa ali. O nosso CEO... Ele fica onde, o CEO? Então, sempre viajando, né? Uhum. Mas ele baseado na Estônia hoje, Legal. que é um dos nossos headquarters. A gente tem escritório em 6 países, mas ele fica na Estônia. Mas a gente tem 3 headquarters, Estônia, Londres e Estados Unidos. Mas aí, respondendo a pergunta. Primeiro, falando dessa pesquisa que eu acho legal, que é assim, o brasileiro, a gente mesmo se coloca uma fama de o rei do cafezinho, fazer reunião presencial, né? Que presencial continua sendo importante. Mesmo com tudo isso, com uma visão internacional sobre a gente, ou a visão da gente mesmo, né? Sobre nós mesmos, a gente às vezes se cobra muito, né? Pô, quero fazer mais call do que reunião presencial e tal. Mas independente disso, o brasileiro é o vendedor mais rápido de 170 países que a gente fez a pesquisa, com uma média de ciclo de vendas de 28 dias no total. Mas aí, cara, a gente está pegando 170 países e está pegando empresa que vende placa solar, energia eólica, aquele negócio de energia eólica, Desde aquelas torres. Alguém que vende um serviço até alguém que vende, e falando isso exatamente, acho que esse é o meu ciclo, de quando um prospect ele cai ali para mim e até de fato concluir, são nessa faixa de 28, assim, em um mês no máximo ele conclui a gente conclui a venda. Tem períodos que são menores, assim, de uma semana para outra, contrato já enviado já fecha, mas no máximo é justamente isso. E essa é uma bem legal que eu acho legal compartilhar, e a gente coloca o link aí para vocês também, para vocês acessarem. E aí, falando de tendências, todo ano nós fazemos pesquisas com a nossa própria base de usuários, né? E aí vocês vão até conseguir linkar por que também a gente faz pesquisa nessas 4 tendências. Mas a primeira o consumidor, ele evoluiu, ele não mudou. Né? Porque a gente fala muito, o consumidor mudou tal. Eu acho que é mais do que mudar, ele evoluiu. Então, a gente hoje é mais criterioso, mais exigente, temos mais opções, né? Que nos leva também à segunda tendência, que é nichos de mercado. A gente começou a observar crescimentos em nichos muito específicos, por exemplo, fralda para bebê de recém-nascido a 10 meses. E aí se você falar, aí você vai lá no chat e fala, eu queria a fralda, meu bebê fez 1 ano. Não vendemos, senhor. Só de 0 a 10 meses. Então, assim, coisas muito nichadas. Isso é uma coisa que a gente observou também nessa pesquisa, né? Então, pessoa que trabalha só com óleo de motor, de empilhadeira, esse tipo de coisa, entendeu? Então, e não importa se o mercado é pequeno, entendeu? As pessoas elas se sentem bem dessa forma, isso que é engraçado dessa pesquisa, né? Porque normalmente você fala, eu tenho que criar um business, mas como é que eu vou ganhar mais dinheiro com isso, né? O que eu consigo... Quais são as ramificações dentro desse business que eu consigo vender mais? E o pessoal está mais focado, eu acho. Então, não é nenhuma questão de nicho. Como dizem, né? Nicho não significa pequeno, né? E essas pesquisas, então, eu vou colocar o link aí na descrição aqui no vídeo, para vocês visualizarem depois e terem mais base de conhecimento, claro. Né? O terceiro ponto dessa mega tendência que a gente observou é data-driven, né? Que aí as empresas começam agora a minerar os dados que elas possuem para a tomada de decisão, né? E que dá o drive também para o futuro da própria empresa, né? Então, o que eu tenho dentro de casa, como é que eu consigo minerar isso ou peneirar esses dados, o que eu consigo espremer essa laranja, o que vai sair daí e o que isso me traz de informação, né? E a gente começou a observar também que principalmente as empresas internacionais, nesse caso. Algumas empresas estão deixando de ser feature-driven. Então, assim, o cliente pediu, eu tenho que fazer. Entendi. Então, eu percebo que aqui no Brasil a gente ainda faz muito isso, que
porque aí você acaba virando uma software house e você acaba, né, customizando o seu produto para um determinado tipo de Tem uma cliente. entrega específica, você não faz uma customização de volta. E é o que a gente fala, né? É o pivotar, por exemplo, não é você mudar o business, né? É você mudar a direção sem perder o rumo, né? Você tem lá o seu ponto de chegada, né? E o pivotar é justamente você pegar um outro caminho, às vezes um atalho ou não, né? Às vezes você tem que voltar um pouco para depois retomar o caminho, mas sem perder aquela direção final. E o quarto item que a gente observou é inteligência artificial. Isso, cara, agora não só para o mercado de vendas, mas a gente já começa a observar até recentemente eu estava lendo um artigo, eu não sei se quem está assistindo o vídeo sabe ou se você sabia, mas o Brasil hoje, se eu não me engano, é o terceiro país de todos os países do mundo que usa o Voice Assistant do Google, né? Então, nós já somos o terceiro país a usar comando de voz de forma, assim, muito relevante, né? Lá fora é muito comum, né? Lá fora eu tive recentemente nos Estados Unidos e a experiência na casa de um amigo meu brasileiro que mora lá, tudo ele usa o Google, ele não mais visualiza a busca. Inclusive a gente tem até um artigo lá no site que a gente fala justamente sobre a voice search, né? Que as pessoas não estão mais olhando para o conteúdo, e sim elas buscam e escutam o resultado, né? Exato. E aí como que as empresas então precisam se adaptar a isso, né? Como que as empresas então precisam transformar o teu site para estar adaptado a essa nova tendência, né? Exato. E aí tudo ele pede para fazer compras, ele vai incluindo as coisas no carrinho de compras dele lá na Amazon, de produtos para casa, tudo através por voz, cara. É um negócio absurdo. A gente utiliza bastante aqui, quem tem, por exemplo, o iPhone tem, né, a Siri, aí eu utilizo bastante para poder mandar ligar para alguém, enfim, é bem interessante, né? E do Google também, né, para fazer as pesquisas. Eu mesmo até no computador faço pesquisa por voz. Exato. Hoje, se você até para mudar de música, né, o próprio Spotify mesmo, se você for usar, você consegue OK Google, Open Spotify, você vai dando em inglês ou em português, né? Então, isso é uma coisa bem legal e foi a quarta tendência que a gente observou, e é uma coisa que a gente está colocando bastante energia também agora dentro do Pipedrive, que é a parte de usar os dados que a gente tem, então ser data-driven e trabalhar bastante com inteligência artificial. Legal. E para finalizar, você comentou, só voltando a um ponto que você falou, que o Brasil é o rei do cafezinho, né? Lá a gente tem clientes que a gente tem encontros presenciais bastante, tem clientes que a gente nunca viu eles presencialmente, a gente só faz conferências, né? E por câmera, voz, enfim. E tem clientes que estão em outros estados, a gente se encontrou uma vez e hoje é tudo online. Mas lá fora está deixando de fazer esse encontro presencial, está tudo sendo mais o digital, assim, tá? Tipo, você está fechando contratos com empresas, independente do tamanho, porte, segmento, sem nunca ter visto a pessoa anteriormente, sem nunca ter visto a pessoa fisicamente e tudo no digital? Está acontecendo isso? Com certeza. Legal, a gente precisa se adaptar muito aqui, né? Porque a gente ainda tem muito isso, né? A gente ainda tem muito isso do tipo, mas vem aqui, tem essa questão do tipo, tem que fazer um contato presencial, reuniões semanais no cliente, né? Tá deixando de acontecer isso, né? O legal é que, assim, o modo de você convencer o seu cliente a comprar o seu produto é diferente, né? Então, olha que interessante. No nosso caso, a gente ok falar não para nós. Então, se o cliente fez o trial, por exemplo, vou dar o nosso exemplo, 14 dias de trial, ele chegou lá na ponta, ele ainda não entendeu o que ele está comprando, para nós é mais fácil não vender do que a gente insistir numa venda que possivelmente 3, 4, 5 meses vai ser esse cliente vai dar um churn, ou seja, a gente investiu para adquirir, trouxe ele, pôs ele para dentro, ele continuou não entendendo o que ele está comprando, né? Então, são duas coisas aí no caso, né? Essa cultura da recorrência, que é bem recente, né, aqui, né? Então, assina o Spotify, assina o Netflix, então você paga lá X reais para você ter uma Vivo TV, uma NET e tal, e hoje você tem, sei lá, então tem uma discrepância, né? E tem novos modelos surgindo, esse modelo de recorrência que é uma coisa que a gente nós já estamos vivendo isso e nos adaptando, né, a essa nova cultura. E também tem um pouco isso, né? Se o cliente não entendeu aquilo que eu estou querendo vender, eu não vou empurrar para ele. Ele não ele não está vendo valor naquilo que eu estou vendendo. A gente já consome tanta coisa no digital, né? Então a gente já compra sem ter esse contato presencial. Tem também clientes nossos que eles são assim, 100% da captação que eles fazem
é através do digital. Ele não tem uma captação assim física. Ô, Rodrigo, enfim, pra gente finalizar aí, acho que foi muito bom esse papo, né? Obrigado mais uma vez por ter cedido o teu tempo. Cara, deixa teu tchau aí pra galera, eu já vou deixar o meu. Pessoal, obrigado por terem assistido esse vídeo. Acessem triui.com.br para ver outros conteúdos nossos. E sigam a gente aí no LinkedIn. Eu tô como Ricardo Pinto Martins e você tá como? Rodrigo Stock. Legal. Rodrigo, então dá o teu tchau aí pro pessoal. Pessoal, obrigado, Ricardo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazeraço conversar com você, trocar essas ideias. Estou super à disposição do pessoal também. Meu LinkedIn, a gente compartilha com vocês as pesquisas, o que vocês tiverem de dúvida, precisar de informação, estou super à disposição. Canal, portas totalmente abertas e convido vocês também, para quem não conhece ainda ou já ouviu falar, mas não experimentou, experimentar o Pipedrive também, pipedrive.com.br ou pipedrive.com, tanto faz. Pô, fica aí o convite para todo mundo experimentar. Espero que vocês gostem e, por favor, feedbacks também são sempre bem-vindos. Legal, Rodrigo. Obrigado, cara. Obrigado a você. Até mais.